Você, em algum momento, já gastou tempo tentando buscar investimentos em renda fixa que rendessem mais do que as famosas caixinhas do Nubank, porquinho do Banco Inter, conta remunerada do Mercado Pago? Não importa. Todas essas opções que eu acabei de mencionar costumam render em média 100% do CDI e hoje 100% do CDI equivale a um retorno anual de 14,90%. Eu já adianto que eu já fui esse tipo de investidora. Quando eu comecei a investir em renda fixa, eu perdia tempo tentando buscar os CDBs, LCIs, LCAs que pudessem rentabilizar o meu capital com um retorno minimamente superior, e é exatamente aí que mora o perigo, porque muitas pessoas partem do princípio que a renda fixa como um todo é uma classe de ativo extremamente conservadora, então eles podem negligenciar a análise de risco e focar apenas no retorno que esses investimentos podem oferecer. Então, o meu intuito nesse vídeo é te mostrar investimentos que alguns investidores costumam utilizar de forma errada e mostrar também como consertar toda essa análise para que você consiga investir de uma forma muito mais inteligente, evitando de perder dinheiro desnecessariamente. Sem mais delongas, vamos para o que realmente importa. O primeiro investimento que caiu no gosto por muito tempo dos investidores são os investimentos alternativos em renda fixa. Então, neste caso, eu vou utilizar o exemplo da Inco, nada contra a empresa, eu só quero te mostrar o funcionamento desse tipo de investimento. Então, a Inco conecta investidores com muitos títulos de renda fixa que são conhecidos como CRIs. Eles são títulos isentos de imposto de renda e que não possuem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Nesse caso aqui, nós já temos 706 investidores participando desse projeto, com 28,4% do volume financeiro necessário já captado, o prazo de vencimento 24 meses, o retorno 20% ao ano e o pagamento ocorre em formas amortizadas. Então, de tempos em tempos, você recebe uma parcela do seu capital aplicado. Existem outros tipos de remuneração. O investidor pode acabar optando pelo pagamento bullet, que é o pagamento tradicional nos títulos de renda fixa. Nós aplicamos o nosso dinheiro e resgatamos apenas no vencimento, capital aplicado mais rendimento do período. E por que eu digo que esse tipo de investimento não compensa na grande maioria dos casos? No próprio site da Inco é dito que o investimento mínimo é a partir de R$ 500. E eu decidi fazer algumas simulações com vocês. Vamos para um caso de um investidor que alocou R$ 1.000 em dois projetos de R$ 500, ambos com retorno médio de 20% ao ano, com vencimento médio em 24 meses. Após 2 anos, esses R$ 500 se transformaram em 720, ele escolheu mais dois novos projetos. No final de 4 anos, ele já tinha 1.036 em cada projeto e ele decidiu diversificar mais, até porque agora ele já possui R$ 2.000 aplicados nesses investimentos alternativos e ele dividiu em 4 novos projetos de R$ 500 cada. E assim ele foi seguindo ao longo dos anos, até que no 10º ano ele tomou o seu primeiro calote. Lembra, esses investimentos eles não são protegidos pelo FGC. Eventualmente nós podemos passar sim por casos de calote e inadimplência. Então, após 10 anos, o somatório dos seus investimentos finalizou em R$ 3.224,86. Ele começou com 1.000 e terminou com este valor. Vamos olhar o seu retorno ao longo de todo o período. Ao longo desses 10 anos, o retorno desse investidor foi de aproximadamente 222%. E talvez você esteja pensando, Bruna, para 10 anos foi um retorno até que significativo. Só que vamos olhar para esse retorno de forma anualizada. Então, nós teríamos um retorno médio de 12,42% ao ano. Então, esse investidor levou um calote depois de 10 anos de investimentos e o seu retorno efetivo total caiu de 20% para 12,42%. Foi um retorno muito acima da média? Não. Se nós olharmos para a média da taxa Selic ao longo dos últimos anos, nós temos uma média de 10%. Tudo bem que esse retorno de 12% é isento de imposto de renda, mas eu acredito que para o risco que o investidor tomou, ele não teve um retorno tão significativo assim. Nós precisamos compreender um conceito importante nos investimentos que se chama assimetria. Quando um determinado investidor ele quer correr riscos nos seus investimentos, ele busca um investimento com potencial de perda limitado. Nesse caso, nós temos um potencial de perda limitado, no máximo que poderia acontecer seria o investidor perder aqueles R$ 500 aplicados, porém,
Quando nós temos uma simetria positiva, o seu ganho é realmente expressivo e significativo. Então, nesse caso, eu não acho que é uma simetria muito relevante para o investidor. Ele tem um potencial de perda limitado, mas o seu ganho não é tão expressivo assim. Justamente por isso que, na minha concepção, não faz tanto sentido a gente ficar olhando para esses investimentos alternativos de renda fixa. Nós temos como investir em renda fixa com um pouco mais de risco, mas com esse risco muito mais controlado e tendo uma assimetria que faz mais sentido para o seu perfil de investidor. Porque algumas pessoas pegam, por exemplo, 500 mil reais e aplicam nesses tipos de investimentos, e esses R$ 1.000 às vezes representam 30, 40% do seu patrimônio, e isso não faz o mínimo sentido. Agora vamos para um outro comportamento muito comum: a busca incessante por CDBs, LCIs e LCAs que apresentam um retorno acima da média. Acessando o site do Investidor 10 e dando uma olhada no catálogo de títulos de renda fixa disponíveis no mercado, eu encontrei o CDB emitido pelo banco Digimais, rendendo 123% do CDI. Com a Selic em 15% ao ano, 123% do CDI equivale a um retorno de 18% ao ano. A liquidez é apenas no vencimento, então você só pode resgatar o seu dinheiro lá no dia 3 de abril de 2028. Se você abrir o aplicativo do seu banco ou da sua corretora, perceberá que a grande maioria dos títulos de renda fixa pós-fixados não estão te oferecendo um retorno de 123%, mas sim 105, 107, 110. E por que eu afirmo isso? Porque a Selic hoje está em 15% ao ano. Se o banco ele te oferece 120%, ele está tendo um custo de captação na casa de 18% ao ano. Fica caro esse dinheiro que ele está captando, porque o banco ele capta esses recursos e empresta a terceiros. Se esse custo de captação está muito elevado, na outra ponta ele vai ter que emprestar com um retorno muito maior, ou até mesmo ele vai ter que espremer a sua margem financeira, o quanto ele realmente pode ganhar de dinheiro. Então, atente-se a esses bancos que precisam oferecer um retorno acima da média. Se nós acessarmos o site da Moody's, que é uma das principais agências que classificam o risco de crédito das instituições, ou seja, a chance dessa instituição realmente dar calote, quando nós digitamos Digimais, teremos acesso ao relatório de crédito dessa instituição, nesse caso, emitido em junho de 2025. E a primeira informação relevante que conseguimos retirar daqui é que em 2022 o Banco Digimais deu um prejuízo de 300 milhões de reais. Contabilmente falando, quando um número é expresso dentro de parênteses, simboliza um número negativo. Ele deu um prejuízo de 300 milhões, um lucro de 100 milhões em 2023 e esse lucro já caiu pela metade logo em 2024. Um outro indicador chamando atenção: ativos problemáticos pela carteira total. Se nós pegarmos toda a carteira de crédito do banco, ou seja, aquele volume financeiro que ele realmente emprestou a terceiros, e olharmos para o percentual que está problemático, que está inadimplente, que pode vir a ocasionar perdas para o banco, esse percentual já chegou a 30% em 2022, 17% em 2023. Se nós olharmos para a média do sistema financeiro nacional como um todo, hoje a inadimplência está na casa de 4%. Então, atente-se quando uma determinada instituição começar a ter esses ativos problemáticos representando mais do que 4% da sua carteira. Além disso, quando nós olhamos a nota do emissor, hoje a nota do Digimais está em BBB menos. E o que isso significa? Quando nós olhamos para essas notas de classificação de crédito, de risco de crédito na realidade, BBB menos está a um passo de chegar na categoria de especulação com baixa classificação. Ou seja, seja para reserva de emergência, seja para resgatar apenas no vencimento, você já consegue chegar na conclusão se faz ou não sentido aplicar o seu dinheiro nesse tipo de CDB. E se você está atento, olhando aqui para todos os títulos disponíveis, deve ter percebido que a XP, com uma saúde financeira muito mais sólida quando comparamos com o Banco Digimais, está oferecendo um CDB de 150% CDI. E talvez você possa se questionar: Bruna, se o Digimais com 123% já é arriscado, por que a XP está tendo que oferecer um CDB de 150%? Vamos analisar algumas diferenças? Primeiramente, a liquidez desse CDB da XP é diária. Eu posso resgatar a qualquer momento. Então,
Então, eu não travo o meu dinheiro por 2 anos. Esse já é o primeiro aspecto relevante. Segundo ponto, o vencimento é para daqui 2 meses. Exatamente, é um investimento de curtíssimo prazo, porque o intuito da XP é captar novos clientes. Então, de tempos em tempos, nós nos deparamos com CDBs promocionais de certas instituições financeiras com um período curtíssimo de vencimento, porque o intuito não é te oferecer um retorno acima da média, é apenas captar novos clientes. Porque uma vez aplicando o nosso dinheiro aqui, quando esse CDB vencer, eu dentro da XP irei começar a pesquisar outras opções. Esse é o propósito da empresa. Então a XP, ela não precisa se comprometer em te pagar um retorno de quase 22% ao ano por 2, 3 anos para conseguir te fidelizar, porque ela é uma instituição realmente sólida. Tanto que se você abrir o seu horizonte e buscar CDBs emitidos pela XP para um horizonte de 2 anos, você não vai encontrar CDBs pagando 150%, 120% do CDI. Será um retorno muito menor. E o meu objetivo nesse vídeo não é te estimular a ficar preso nas famosas caixinhas, muito pelo contrário, nós devemos analisar o objetivo por trás desse capital aplicado. É um dinheiro que você precisa ter acesso a qualquer momento? Então, sim, precisa ficar nas caixinhas, no Tesouro Selic, porque o que você preza é liquidez e ele precisa render minimamente 100%. O seu propósito não é ter altíssimos retornos. Agora, quando falamos de investimentos onde você abre mão de liquidez, bom, eu posso abrir mão, deixar ele preso por 1, 2, 3 anos, daí o investidor ele começa a buscar outras opções. Pelo fato dele estar abrindo mão da liquidez, ele precisa realmente exigir um retorno superior a 100% do CDI, porque senão não faz o mínimo sentido ele retirar o dinheiro das caixinhas para abrir mão da liquidez e continuar tendo um retorno de 100%. Mas não é por conta disso, eu estou investindo em renda fixa, que eu irei escolher o título que mais está me pagando ao longo dos próximos 2, 3 anos. É necessário realizar uma análise de risco. E agora, eu quero te mostrar um aspecto muito importante que algumas pessoas ignoram, que é justamente a correlação entre aporte e o retorno dos nossos investimentos. Afinal, o que realmente importa no longo prazo? Então, eu criei uma tabela considerando um retorno acima da inflação, um retorno real, ou seja, todos esses valores aqui estão a valores de hoje, um retorno de 4, 5, 6, 7, 8% ao ano ao longo de 30 anos de investimentos. Na maioria das vezes, nós conseguimos um retorno palpável e plausível ao longo do tempo, na faixa de 5% acima da inflação, 6% acima da inflação, já é um retorno bem plausível para a maioria dos investidores que diversificam bem e escolhem bons ativos para sua carteira de investimentos. Então vamos considerar um investidor que aplicou R$ 200 mensais e ele teve um retorno de 4% acima da inflação ao longo dos 30 anos. A valor de hoje, ele terminou com um patrimônio de R$ 137 mil. Se ele tivesse investido R$ 400 mensais com um retorno de 4% acima da inflação, ele teria terminado com R$ 274 mil. Consegue perceber que, pelo simples fato desse investidor ter dobrado o seu aporte, ele conseguiu terminar com um patrimônio superior do que aquele investidor que permaneceu em R$ 200 e teve um baita esforço para conseguir um retorno real acima da inflação de 7% ao ano? Eu já adianto que não é todo investidor que consegue consistentemente, ao longo de 30 anos, conseguir um retorno de 7% acima da inflação. Ele teria terminado com um patrimônio de 233. Então, neste caso, teria sido muito mais fácil ele utilizar todo esse tempo e esforço para ter um retorno acima da média, simplesmente destinando esse esforço para aportar mais. O seu patrimônio, ao longo do tempo, teria sido superior, ele tendo um retorno acima da inflação de 4% ao ano. Então, o que eu quero te mostrar aqui é justamente que o aporte é realmente relevante na sua jornada. Aporte e tempo, porque são duas variáveis que os investidores realmente estão sob controle. Nós não temos controle se as ações irão subir, se elas irão caírem. Nós não temos controle sobre todos esses aspectos e acontecimentos geopolíticos que estão acontecendo no mundo, mas você tem como se programar e se planejar para aportar periodicamente, ter disciplina e deixar o tempo agir nos seus investimentos. Bom, se você chegou até aqui é porque provavelmente tem interesse em investir de forma muito mais inteligente em renda fixa, e não, eu não vou te oferecer nenhum produto. Na realidade, eu quero te mostrar algumas opções que a gente pode utilizar para buscar um retorno superior a 100% do CDI
sem correr riscos desnecessários. Lembrando que essas opções que eu irei mostrar agora não é para o capital de reserva de emergência, para um capital de curto prazo ou para aquele dinheiro que você precisa de liquidez imediata. É um dinheiro que você quer construir ao longo do tempo. Eu tenho o propósito de ter uma construção patrimonial e lá na frente fazer com que esse dinheiro trabalhe para mim, aí sim eu posso olhar para esses tipos de renda fixa. Se for um dinheiro que eu já tenho prazo certo para utilizar, esqueça todas essas opções que eu irei te mostrar agora. A primeira opção é o famoso Tesouro IPCA+. Hoje, em média, os títulos oferecidos no site do Tesouro Direto estão te oferecendo um retorno de IPCA mais 7% ao ano. E se a gente comparar o retorno de IPCA mais 7% ao ano, até mesmo com o famoso imbatível CDI, nós perceberemos que quando eu abro inicialmente essa janela de simulação, que considera o início do plano real até os dias atuais, 100% do CDI teve um retorno superior a IPCA mais 7. Mas se você me acompanha por aqui, eu já te mostrei que a tendência da Selic ao longo dos últimos anos é trabalhar em patamares mais baixos. A Selic, logo no início do plano real, trabalhava ali em 30%, 40%, juros que atualmente é impraticável aqui no Brasil. Então, vamos fazer uma análise um pouco mais justa, olhar esse investimento em janelas móveis de 5 anos, 10 anos. Inicialmente, 100% do CDI ganha, porque lá no início, nos primeiros anos de plano real, o CDI estava muito mais alto, mas desde 2013, IPCA mais 7 vem entregando um retorno superior a 100% do CDI. Então, se eu aplico hoje numa janela de 10 anos, ao longo dos últimos anos, IPCA mais 7 entregou um retorno bem acima de 100% do CDI. Então, falando de construção patrimonial, de um investimento que realmente pode ficar preso até o vencimento, que você pode ter um carrego significativo, IPCA mais 7 é uma opção muito interessante para o seu capital. O investidor ele não está correndo riscos desnecessários e está travando uma boa rentabilidade na sua carteira de investimentos. E também existem outras opções, um pouco mais apimentada, digamos assim, que são os famosos fundos de investimentos. E como eles funcionam? Imagine uma reunião de investidores que querem simplesmente colocar na mão de um gestor toda a gestão daquele capital. Eu quero investir em renda fixa, ter uma carteira diversificada, mas eu não quero ter o trabalho de analisar título por título. Nós podemos simplesmente escolher um bom fundo de investimento. Então, quando nós aplicamos o nosso dinheiro num fundo de investimento, teremos um prestador de serviço, conhecido como gestor, e ele será o responsável por investir todo esse dinheiro. Dependendo da tipologia e do regulamento do fundo, esse dinheiro aqui poderá ser aplicado apenas em títulos de renda fixa, apenas em ações. O gestor pode ter uma estratégia mais ampla, que são os fundos multimercado, mas vamos falar especificamente de fundos de renda fixa. Existem opções muito conhecidas que são os famosos fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel são fundos de investimento onde o gestor pode investir em títulos de renda fixa que estejam indexados, atrelados ao setor imobiliário. Então, esse gestor investe majoritariamente em CRIs, em LIGs, em LCIs, que são títulos de renda fixa que estão atrelados ao setor imobiliário. Então, se o investidor ele escolhe bons fundos imobiliários de papel, ele consegue ter acesso a uma carteira extremamente diversificada. Quando nós olhamos para uma carteira de um FII de papel, muitas vezes ele possui 70 CRIs na sua carteira. Imagine um investidor pessoa física analisar CRI por CRI, fazer uma análise de risco e diversificar a sua carteira de forma eficiente. Será que faria sentido? Não necessariamente. Nós temos também uma outra opção, que são os FIINFRAs, fundos de investimento em infraestrutura. O conceito é exatamente o mesmo dos FIIs de papel, só que o gestor ele precisa aplicar em debêntures de infraestrutura. O que são debêntures? São títulos de renda fixa emitidos por empresas, sociedades anônimas. Se são debêntures de infraestrutura, todo esse capital que a empresa está realmente captando, ela está destinando a projetos de infraestrutura, transporte, energia. E pelo fato desse projeto estar sendo destinado para a infraestrutura do país, eles possuem um incentivo fiscal, que é a isenção de imposto de renda. Então, os FIINFRAs eles costumam distribuir dividendos mensais
todos os meses parte do rendimento cai na sua conta, isento de imposto de renda. Se eu vendo um FII infra no mercado, porque os FII infras e os FIIs de papel eles são negociados na Bolsa de Valores, então eu preciso acessar a minha corretora, comprar e vender ativos. Se eu vendo um FII infra com ganho de capital, comprei um FII infra a R$ 100, vendi a 105. Eu tive um ganho de R$ 5, concorda? Esse ganho está isento de imposto de renda. Quando falamos de FIIs de papel, eles também distribuem dividendos mensais, então você tem um fluxo previsível todos os meses. Os dividendos são isentos, mas se eu comprei um FII de papel a R$ 100 e vendi por 105, eu tive um ganho de capital, mas esse ganho não está isento de imposto de renda. Esse incentivo fiscal está restrito aos FIINFRAs. E temos mais uma opção. Se nós também queremos investir, por exemplo, em debêntures, nós temos os famosos ETFs. ETFs são fundos de investimento exatamente aqui, seguindo esse mesmo conceito, porém, na maioria das vezes, eles se propõem a seguir um índice de referência. Num fundo tradicional, como eu falei, de renda fixa, o gestor ele pode escolher esses seus próprios títulos de renda fixa. Se um ETF ele está ali destinado a seguir um índice de referência, o gestor ele não pode comprar todo e qualquer tipo de título de renda fixa. Existe um ETF conhecido como DEB11. O DEB11 é o primeiro ETF de crédito privado do Brasil. Com uma carteira altamente alocada, esse fundo replica o índice Teva Debentures DI. Então, no caso, o gestor ele só pode comprar as debêntures que fazem parte desse índice e você consegue ter ali uma exposição a uma carteira completamente diversificada. Se nós descermos a página e olharmos para a composição da carteira do DEB11, olha a quantidade de debêntures presentes nesse ETF. O intuito desse ETF é replicar e seguir a trajetória do CDI. Só que como estamos falando de crédito privado, emprestar dinheiro para sociedades anônimas, o retorno acaba sendo acima do CDI. Então eu estou te mostrando opções que podem ser viáveis. Nós buscamos retornos acima de 100% do CDI, mas com risco muito mais controlado, com uma carteira muito mais diversificada. Isso faz muito mais sentido para a sua estratégia de longo prazo em renda fixa. É lógico, irei aplicar em todo e qualquer tipo de fundo imobiliário de papel, todo e qualquer FIINFRA, de maneira alguma. Precisamos fazer uma análise para saber se esse fundo realmente é bom. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo especificamente falando sobre como analisar esses tipos de fundo para compor a sua carteira de investimentos. Nesse caso, quando falamos de ETFs, a análise já é muito mais simplificada. Por quê? Porque o gestor ele não quer te entregar um retorno acima do mercado. O retorno ele quer simplesmente te entregar a trajetória desse índice aqui. Então, para você escolher esse tipo de investimento, acaba sendo muito mais fácil. Se nós voltarmos para o site do Mais Retorno e olharmos aqui a trajetória do DEB11, perceberemos que ele é um ETF que vem conseguindo consistentemente vencer o CDI. Deixa eu fechar aqui essas duas janelas para que a gente consiga ter uma comparação realmente atualizada com esse ETF. Quando o Mais Retorno atualiza o site, perceberemos que, ao longo dos últimos anos, o DEB11 ele é um ETF novo, começou a ser negociado lá em 2022, mas ele consegue entregar um retorno acima do CDI, porque ele investe em crédito privado, consequentemente, esse retorno tende a ser superior. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o intuito desse vídeo. Mais uma vez eu saliento, não é para te desestimular a investir em CDBs, muito pelo contrário, eu só quero te mostrar que se você quer buscar um retorno acima de 100% do CDI, faça uma análise realmente responsável sobre o risco daquele emissor. Ah, eu quero abrir mão de liquidez para um dinheiro que eu necessariamente precisarei utilizar dentro de 2 anos. Irei buscar CDBs, LCIs, LCAs de bons emissores. Agora, se eu já quero ter uma estratégia mais de longo prazo para renda fixa, não faz sentido eu ficar me prendendo em CDBs. Eu posso utilizar outros veículos, como ETFs, como eu acabei de te mostrar no DEB11, como bons fundos imobiliários de papel, bons fundos de investimento em infraestrutura,
pensando mais no investimento de longo prazo, sem essa necessidade de resgatar os meus recursos. Assim, eu consigo ter um retorno superior a 100% do CDI com uma alocação muito mais inteligente. Eu não preciso nem falar para que, se você tenha gostado do vídeo, não deixar de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.